Sou casado com uma moça muito linda, que é a Gabi, minha esposa, e tenho uma filhinha chamada Satsuki, que tem 1 ano e 1 mês. Ela nasceu em Tóquio ano passado, mas as pessoas geralmente perguntam, então ela é japonesa? Não, lá a legislação é um pouco diferente, ela continua sendo brasileira. Porém, naturalidade é Tóquio, está lá na certidão de nascimento dela. Engraçado, mas é assim mesmo. E somos muito gratos mesmo pelo apoio de cada um de vocês, pelas orações. Eu sei que vocês têm um coração para missões. Eu pude encontrar com a Sumayara, foi minha aluna. É Sumayara mesmo, né? Não errei o nome não, né? Sumayara, eu encontrei com ela lá na escola de missões Rema. Ensinei a matéria budismo e foi um tempo muito bom. Foi semana passada que eu estive lá em Campina Grande, ensinei por lá. E a turma pegou, ela está bem firme, ela bem feliz. Ela falou, sou de Praia Grande, eu vi que você vai lá, toda animada. Eu vou lá, sim. E muito bom saber que vocês estão dando esse suporte, apoio para ela. E eu quero encorajar mesmo a vocês continuarem sustentando ela, continuarem dando esse apoio, não apenas financeiro, também através da oração de vocês e também através de palavras de encorajamento. Amém? Isso é muito importante, esse contato, né? Eu sei que ela vai avançar muito e crescer no ministério. Quem sabe a gente se encontra aí nos campos, né, missionários da vida. Mas é isso, amém, irmãos? Eu queria pedir a ajuda dos diáconos aqui. Eu trouxe uns marca-página, se puder distribuir para o pessoal. Esse marca-página tem a minha fotinha com a da minha esposa, com a minha família. Tem também algumas informações nossas, das nossas redes sociais, se quiser seguir. Você vai ver que nesse marca-página também tem um código QR e tem um endereço, um link embaixo, que ele direciona para um canal nosso do Telegram. Que nesse canal do Telegram nós costumamos postar informações missionárias do que tem acontecido ali no campo, colocamos alvos de oração também, e nós queremos contar com o apoio de vocês, para orarem por nós, para estarem junto conosco, amém? Em oração pelo trabalho que temos feito ali. O objetivo, né, da nossa viagem agora ao Brasil, a minha esposa ela está lá em Brasília com a minha nenenzinha, porque minha família é de Brasília, então meus pais e os pais dela estão em Brasília, e os avós, claro, querem aproveitar muito a netinha. Se eu trouxesse o bebê para cá, eles iriam ficar muito chateados comigo, então não pude trazer dessa vez. Quem sabe da próxima vez ela vem aqui com o bebê, né? Se assim o Senhor permitir, e não tiver voltado até lá, porque está tão perto de Jesus voltar, né? Mas ela está por lá e eu estava divulgando. Estamos aqui com esse propósito de dar relatório para as igrejas, nossas igrejas, do que Deus tem feito lá no Japão, para que vocês conheçam e vejam os frutos, também que vocês participem e se alegrem junto conosco desses frutos, porque vocês têm galardão também em cada pessoa que tem sido alcançada. E nós também temos um objetivo nessa viagem, que é levantar novos parceiros. A gente sabe que missões é feita de 3 maneiras. Indo, né? Mas também podemos contribuir financeiramente, podemos orar. E eu queria, nessa noite, convidar você a se dispor no Senhor e ver, sondar seu coração, se você quer ser um associado conosco nessa missão também. Amém? Você pode ser um associado da maneira que o Senhor te direcionar. Né? Eu não tenho nenhuma aplicação, você vai ser associado ofertando tal quantia tal mês. Não. O importante, independente da quantia, ou independente se é oração ou financeiramente, o importante é que você seja guiado pelo Espírito de Deus, amém? E faça isso com alegria no seu coração e em fé, porque essa é a maneira que Deus se alegra. Eu sei que Deus vai te abençoar muito, muito, extremamente, amém? Caso você não tenha o Telegram, pastor, o senhor pode passar meu número do WhatsApp, tá bom? Para os irmãos aqui, depois eu envio. Quem quiser, quem tem interesse, quiser acompanhar o nosso trabalho missionário, então pode acompanhar aí com o nosso WhatsApp. Só manda uma mensagem, tá? Me fala quem você é e a igreja, né? Para eu saber. E aí a gente vai mandando também notícias para você ali, acompanhando. Vai ser um prazer. Por favor, só não me ligue quando eu estiver lá no Japão, porque provavelmente você vai me ligar durante o seu dia, que é minha madrugada lá. Você me liga 3 da tarde aqui, é 3 da manhã lá. Não vai dar muito bem, tá? Mas vai ser uma honra estar em contato com você. Amém? Deus é bom. E aí tem no marca-página também tem nosso Pix, né? Caso você tenha interesse em estar ofertando em nossas vidas, seja uma vez, ou mensalmente, ou bimestralmente, aí seja guiado pelo Espírito de Deus. Eu sei que Deus vai fazer você prosperar abundantemente.
Amém? Não só para me abençoar, mas eu creio que outros missionários também. E eu quero te encorajar, irmãos. A nossa igreja, nós, cada um de nós. Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas a corporação, igreja, instituição. Mas eu estou falando nós como igreja, individualmente. Nós devemos ter isso no nosso coração, de nos envolvermos com missões. Amém? Com um missionário especificamente, pelo menos um missionário, de você orar por ele, de você ofertar na vida dele. Eu quero te encorajar nesse sentido. Eu sou missionário e eu oferto mensalmente, porque eu tenho muita honra ao Senhor, ao trabalho deles, eu quero participar daquilo que Deus tem feito na vida deles. E quando eu me associo com eles, eu recebo daquela unção também. Amém? É maravilhoso fazer parte disso. Então, quero te encorajar a ter essa mesma experiência. Talvez não seja eu que o Senhor está guiando e não tem problema nenhum com isso, mas que Deus te guie para algum missionário. Temos uma coleção de missionários poderosa aí na nossa agência de missões que você pode se associar. Uma delas a Sumayara aí da sua igreja. Amém? Então que você apoie, que você se junte, se conecte de coração. Amém? Deus é bom. Eu tenho uma igreja. Eu tenho um vídeo aqui que eu queria apresentar para vocês, que é do nosso Verbo da Vida lá de Tóquio, para você conhecer um pouco a nossa igreja. A Santa Ceia. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Nós já estamos com 3 igrejas do Verbo da Vida lá no Japão. Glória a Deus. A primeira igreja, que é em Aichi, fica mais ou menos 5 horas e meia de Tóquio, onde eu moro. É a igreja que é pastoreada pelo pastor Jussier Arcanjo, com a Joanice, que foram um dos primeiros missionários a serem enviados do Verbo da Vida. Eles estão lá fazendo um trabalho maravilhoso. Eu pude ir em 2013 para ajudá-los na implantação do Rema Japão. E tem sido maravilhoso trabalhar junto com eles, ver o crescimento da palavra da fé naquela nação que tanto necessita, irmãos, dessa palavra. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais alguns dados que você vai entender quão extrema é a necessidade do ensino da palavra naquela nação. Temos uma igreja que é em Yamanashi, fica mais ou menos 1h30, 2 horas de carro de Tóquio, que fica na região de Yamanashi, que é pastoreada pelo pastor Kadita. Esse pastor, ele é graduado do Rema Japão. Ele é um fruto do trabalho do Rema Japão, irmãos. E a segunda igreja Verbo da Vida que nós temos naquela nação. A terceira igreja é a nossa igreja, Verbo da Vida de Tóquio. Em 2016,
2017, Deus me deu a direção, já começou a me despertar, mas foi em 2018 que se confirmou para implantarmos o Verbo da Vida em Tóquio. E em 2019 nós implantamos. Vocês viram que o nosso apóstolo Guto, ele esteve lá, e ele esteve no culto de inauguração, foi uma honra muito grande, ele foi a primeira pessoa que pregou na nossa igreja, então foi maravilhoso, coisas que ele ministrou ali, e estão registradas também, você pode, no canal do YouTube da igreja de Tóquio, tem essa ministração lá do apóstolo Guto pregando, tá? Ele prega em português, né? Graças a Deus ele pregou em português, e tinha uma irmã traduzindo em japonês lá para ele. Ele não pregou em japonês não, mas estava crescendo, ele estava falando um pouquinho melhor já. Estava enferrujado o japonês dele. E, irmãos, nós temos visto o crescimento dessa palavra, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos com a Escola Bíblica Verbo da Vida naquela nação também, que é a mesma coisa que o Rema. A dinâmica é um pouco diferente, os nomes das disciplinas são diferentes, mas é o mesmo conteúdo, tá? E a única coisa que muda é a dinâmica. Em vez de ser 2 anos, é 1 ano, né? Escola Bíblica. Que isso é justamente para ajudar no dinamismo do trabalho missionário, né? E nós temos hoje, esse ano começou, pela primeira vez, uma sala totalmente em japonês, irmãos. Glória a Deus, nós estamos tão felizes com isso. Nós temos 4 matriculados no momento nessa sala, sendo que um é um pastor japonês de uma igreja, temos um membro da nossa igreja Verbo da Vida de Tóquio, temos mais 2 pessoas ali estudando, e eu descobri que tem uma moça que está, já tivemos algumas pessoas visitando, mas uma moça começou a visitar essa semana, uma japonesa. Irmãos, essa japonesa, ela acabou de sair, ela recebeu alta, né, de uma internação, eu não sei exatamente qual era o problema dela, eu sei que ela recebeu alta, e ela está com muito desejo de aprender a palavra. Eu recebi esse relatório hoje, e ela vem de uma perturbação mental e diabólica terrível, terrível. A moça que está lá na frente, que é a Yuki, ela apareceu algumas vezes aqui, ela estava me relatando que essa noite, que foi nossa madrugada aqui, que foi a tarde lá para o Japão, ela recebeu a ligação dessa moça, ela desesperada, falando de tormentas do diabo, não sei o que e tal, e ela passou 2 horas e meia no telefone ministrando o coração dela, expulsou o capeta lá e trabalhou, irmãos. Porque nós temos um campo enorme de pessoas que estão realmente atormentadas por espíritos diabólicos, muitos japoneses, irmãos, muitos japoneses, que eles são atormentados por espíritos malignos. A gente entra na estação de metrô, de trem, às vezes, dentro do trem, e é estranho, você vê assim, pessoas que estão lá falando sozinhas, assim, com uns tiques, umas coisas assim, perturbações diabólicas mesmo que as pessoas têm. E nós estamos pregando a palavra para esse pessoal. São pessoas que não conhecem nada da Bíblia, não conhecem nada de Jesus. Porque às vezes o entendimento que eles têm de Jesus é alguma coisa assim lá da Europa, alguma coisa de contexto católico, mas eles não sabem quem é Jesus. A maioria dos japoneses ainda não foi evangelizado. E nós estamos em Tóquio, irmão, que é a maior metrópole do mundo hoje. É a metrópole com maior concentração de pessoas do mundo e também com maior concentração de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho. São ali 38 milhões de pessoas naquela cidade que ainda não conhece, né? A maioria não conhece Jesus. A maioria nunca foi evangelizada e nós estamos com esse trabalho intenso de evangelismo. Por quê? Porque fé vem por ouvir a palavra. Eu sei que nós podemos orar bastante, nós podemos orar e orar e orar, mas se não pregarmos, pessoas não serão salvas. Para pessoas serem salvas, elas precisam ouvir a palavra. Está escrito lá em Romanos capítulo 10. Como serão salvos se não há quem pregue? Não é? Então nós precisamos enviar os missionários para eles anunciarem a palavra gerada no coração das pessoas, e assim elas crerão e terão a oportunidade de serem salvas. Por isso que nós precisamos, irmão, pregar a palavra. As pessoas precisam ouvir a palavra. Aquela coisa, né, frase às vezes que as pessoas dizem assim, como é que é? É uma frase muito famosa que diz assim, pregue em todo o tempo, né? Evangelize em todo o tempo. Se necessário for, fale. Essa frase, irmãos, em parte ela é verdade, eu entendo o contexto dela, mas as pessoas precisam ouvir o evangelho para ser salvo. Apenas uma boa conduta não é o suficiente para as pessoas serem salvas. Tem muito crente acomodado, não pregando o evangelho, porque eles falam, não, eu estou dando o meu testemunho sendo uma boa pessoa. Um ateu, irmãos, ele dá um excelente testemunho, então. Tem muito ateu aí que está vivendo uma vida excelente, paga em dia, melhor do que muito crente. Era para ter muita gente salva, se for assim. Tá comigo? Tá entendendo? Viver apenas, ser uma boa pessoa, não é o suficiente para salvar pessoas, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra.
Por isso que às vezes você vê e se escandaliza, né? Às vezes uma pessoa que é um pecador safado, está com uma vida toda errada, mas quando prega a palavra, pessoas são salvas. Porque ele está seguindo o princípio da Bíblia, irmãos. A palavra está sendo lançada, as pessoas estão ouvindo e são salvas. Não é um mérito dele, do agir dele. Nós vivemos uma vida santa porque nós temos uma nova natureza, nós vivemos para honrar ao Senhor. Amém? Mas nós precisamos ainda assim pregar esse evangelho para que as pessoas sejam salvas. Estão comigo? Amém? Abra sua palavra lá em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Obrigado, haja luz e houve luz, né? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 8 e 9, tá bom? Aqui o nosso missionário Paulo, ainda bem que o pastor foi nessa linha, né? Falou missionário Paulo, eu gostei. Missionário Paulo está dizendo aqui, versículo 8 e 9 diz: Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Perceba, irmão, quando nós fomos implantar a igreja Verbo da Vida de Tóquio, eu entendi no meu espírito, eu recebi esse versículo e eu entendi, Deus está abrindo uma porta enorme, grande, para o nosso ministério Verbo da Vida na Ásia. Eu entendi aquilo. Eu sabia que, e não é um mérito meu, não é porque eu sou melhor, especial, não tem nada a ver com isso. Simplesmente Deus escolheu dessa maneira, mas Deus abriu uma porta para nós ali em Tóquio. Eu sei disso, irmãos. Para o nosso ministério, para que nós alcancemos todo aquele continente asiático. O Tóquio ele é uma passagem para muitos outros países ali daquela região da Ásia. Muitos países, se você quer ir para algum país da Ásia, muitas vezes você tem que passar em Tóquio primeiro para ir para determinado país. Mas além disso, não apenas isso, Tóquio também se torna referência para a Ásia. Você vê Coreia do Sul, você vê a China, todos eles, de alguma forma, tentam copiar Tóquio, tentam ter uma influência de Tóquio, de certa forma, porque se tornou uma cidade modelo para as demais. E nós temos ali em Tóquio um número enorme de asiáticos que moram ali. Temos muitos chineses, muitos sul-coreanos, nós temos até norte-coreanos. As pessoas pensam assim, não, a Coreia do Norte é totalmente fechado, mas nós temos norte-coreanos lá em Tóquio. Nós temos muitas pessoas da Ásia. Eu recebi uma mensagem esse domingo passado também, já dou o relatório aqui para vocês, de que uma irmã do Mianmar, que é um país asiático, foi e visitou a nossa igreja e ela já testificou assim, olha, eu quero muito voltar aqui. Ela parece que ela trabalha lá em Tóquio e ela falou que quando ela não estiver trabalhando no domingo, ela quer vir congregar na igreja. Irmão, Mianmar era uma nação que estava no meu coração. Eu fui ensinar, eu falei, na escola de missões, Rema, e quando eu estava ensinando ali, eu tive que estudar sobre o budismo, fui trabalhando, vi alguns dados de países asiáticos, o budismo nesses países, e Mianmar hoje é o país com doutrina budista mais forte. E é um dos países mais pobres do Sudeste Asiático, é Mianmar, porém é o país que ainda tem um apego muito forte ao budismo. 87% das pessoas lá são budistas praticantes. Eu fiquei muito feliz quando essa irmã do Mianmar, ela é crente já, graças a Deus, mas encontrou a nossa igreja e falou que quer congregar lá, porque eu quero treinar asiáticos, enviar eles para essas nações, para a gente vai ouvir essas histórias, pipoco de Verbo da Vida em tudo que é lugar de palavra da fé. Eu creio, irmãos, eu quero que vocês orem comigo. Eu já estou colocando alguns alvos de oração. Isso tudo que eu estou falando são alvos de oração. Isso daqui é um culto de oração, então você já tem alguns alvos aqui. Temos a escola bíblica em japonês, nós temos 4 alunos. O meu alvo pessoal, são 10 alunos, irmãos. Ainda temos, semana que vem, a outra semana com matrícula aberta, eu acho que ainda tem mais umas 3, 4 semanas ainda de matrícula aberta, não tenho certeza, mas eu sei que ainda em outubro tem matrícula aberta. Então estou orando por isso, crendo, estou convocando a igreja para orar junto comigo por mais alunos para a escola bíblica Verbo da Vida. Talvez você pense assim, só 10, irmão. Na realidade do Japão, 4 já é muita coisa. 4 já é um número absurdo, para você entender. Tem muitas escolas lá, tem muita gente que tem tanta escola e não consegue esse número com o japonês. Nós já temos 4, graças a Deus. Eu sei que nós vamos para uns 10 aí, em nome de Jesus. Ore comigo, amém? Amém? Irmãos, estamos avançando. E eu sei que Tóquio é uma cidade essencial, sabe? É uma cidade influente ali naquela região. E Deus nos deu Tóquio, irmãos.
Não, Deus não deu para mim, Deus deu para o nosso ministério, o Verbo da Vida, dessa cidade. Eu creio que por isso que o apóstolo Guto foi lá, né, estrategicamente, guiado por Deus, para aquela região, para pisar lá e declarar, ministrar a palavra, orar naquela cidade e naquela nação. Nós temos 3 igrejas e eu creio que é só o início de tantas igrejas que Deus quer levantar naquela nação. Amém? E eu estava falando com vocês, no Japão, temos hoje mais ou menos 126 milhões de pessoas. Esse número está decrescendo muito grave, porque o Japão, o que está acontecendo? Há alguns anos atrás, nós tínhamos 130 milhões de pessoas, está decrescendo. A cada ano a população está diminuindo, porque tem muitas pessoas que são idosas e está tendo pouquíssima taxa de natalidade, poucas crianças nascendo. Então a população está acabando envelhecendo, partindo e não tem crianças. Então hoje nós temos 126 milhões de pessoas. E, além disso, dentro dessas 126 milhões de pessoas, nós temos apenas 1% de cristãos. É um número muito pouco, muito pouco mesmo, pouquíssimo. 1%, mas eu vou te destrinchar aqui um pouco para você entender. 1%, sendo que para o japonês, ele não sabe a diferença entre cristão católico e cristão protestante. Se você colocar um testemunho de Jeová e um mormon junto, ele vai achar que tudo é cristão. Então, nesse 1%, está dentro todo mundo aí, nessa bagunça aí, tudo nessa salada de fruta. Se vocês quiserem um dado mais assim de preciso de cristãos evangélicos, aí vai para 0,58%. Eu tenho mostrado esses dados para vocês entenderem até mesmo uma coisa, que às vezes nós nos acomodamos com a realidade que nós vivemos. Nós olhamos a nossa cidade, não sei quantas igrejas vão ter aqui por volta. Vocês podem me dizer aí, deve ter umas 5, 10, talvez, igrejas aqui nesse bairro aqui. Glória a Deus por isso. Hoje nós temos aí quase atingindo o nível de 500 igrejas do Verbo da Vida no mundo já. Glória a Deus por isso. Deus está causando um grande avivamento no nosso ministério. Faça parte disso. Se envolva com a sua igreja local, amém? Se envolva nos dízimos, porque o seu dízimo está causando tudo isso também. Tem pessoas, às vezes, que elas são mesquinhas, estão ali segurando, mas é falta de visão, de ver o que Deus está fazendo no nosso ministério. Amém? Já estamos quase para 500 igrejas no mundo hoje, graças a Deus. Mas, irmãos, lá no Japão, isso é raríssimo de acontecer. Nós temos mais de 500 cidades no Japão que não tem uma igreja sequer. Eu já fui visitar várias igrejas e 70% das igrejas no Japão, isso aqui hoje, talvez o pastor olhe, hoje veio pouca gente, isso aqui já é uma igreja gigante no Japão, tá? Isso aqui hoje. Porque 70% das igrejas no Japão tem menos de 30 membros. Menos de 30 membros. Tem uma igreja, a maior igreja, eu acho que tem lá, tem por volta de 1.000 membros, 1.000 e alguma coisa. A maior igreja do Japão, né? Eu já fui em muitos cultos, visitar pastores e conhecer igrejas, onde eu encontrei, às vezes, assim, 4 membros, 5 membros, e eles ficavam todos felizes que eu chegava. Meu Deus, chegou alguém! Porque talvez fazia um tempo que não chegava ninguém para visitar a igreja deles. 5 pessoas na igreja. Eu fui numa igreja uma vez para visitar, e eu cheguei, vai ter culto agora? Que horas começa? Porque só tinha 2 pessoas, era o pastor e a esposa dele. E ele falou, não, é só nós mesmos. Entendeu? 2 pessoas apenas, e eles ficaram todos felizes, me recepcionaram, né? Porque aquela sede, aquela vontade de ver pessoas, né, na igreja. Então, irmãos, olha só que triste realidade que eu estou mostrando para vocês. Talvez você olhe e considere tão comum o que acontece na sua igreja, a palavra que é ministrada na sua igreja, né? Ou até mesmo quando o pastor ensina sobre fé aqui, muitos pensam, de novo sobre fé? Ele está falando de novo. Todo culto ele fala, fé declara. Irmãos, valorize essa palavra. Tem tantas pessoas que elas estão desejosas de saber o que você sabe e elas não sabem ainda. Amém? Então lá no Japão nós temos essa enorme, enorme carência de pregação da palavra. Os crentes, eles estão, a maioria dos crentes evangélicos são tradicionais ainda, né? Então não conhecem muito bem sobre a palavra, então eles ficam com uma mistura de doutrinas, às vezes erradas, aceitos contra doutrinas que nós cremos, né, dos dons do Espírito, batismo no Espírito Santo, confusos dessas coisas. E na nossa igreja, graças a Deus, porque nós pregamos abertamente como o verbo da vida, né, nossa essência, nós sempre fazemos apelos, né, nos cultos. Quem quer receber Jesus, quem quer receber oração por cura e quem quer receber oração por batismo no Espírito Santo. A gente sempre faz esses apelos. E as pessoas conhecem a nossa igreja dessa maneira.
A gente já recebeu vários japoneses que vêm, mandam mensagem para a gente, às vezes estão em outras regiões do Japão, e a gente já ministrou para eles até online, pessoas querendo saber mais sobre, cristãos, querendo saber sobre o batismo no Espírito Santo. A gente vai, ensina na palavra, ministra para eles e eles são batizados na hora. Graças a Deus, irmãos. E eu até falo para vocês, a nossa igreja tem aqueles japoneses que vocês viram, e eu fico muito feliz porque aqueles japoneses, a maioria deles vem de contexto não cristão. Então nós alcançamos eles e eles não sabiam nada de Bíblia. Quem é Davi, quem é Abraão, quem é Noé, nada, nada, nada. O que é oração, como é que se ora, nada. E eu gosto disso, irmão. Sabe por quê? Que eles são aquela página em branco, aquela folha em branco, totalmente aberta. As pessoas pensam assim, não, o japonês é difícil de ser alcançado, o japonês é frio. Precisam ouvir a palavra. De maneira estratégica, claro, mas eles precisam ouvir a palavra, no poder do Espírito, porque fé é gerada no coração deles. E esses japoneses, quando eles vêm para o Evangelho, que eles abrem o coração, eles estão assim com fome e com sede, sem preconceito nenhum. Eles querem saber como é que eu tenho que proceder. Eles vêm doidos para imitar, para aprender. Tem uma japonesa que se converteu com a gente, e eu fui ministrar o batismo do Espírito Santo para ela, eu falei, olha, tem isso aqui. Eu fui para ela, mostrei na palavra de Deus, ela falou, você quer isso? Ela, eu quero. Com fome da palavra. Na hora, irmão, que eu impus as mãos sobre ela, se tremeu todinha, começou a orar em língua, todo mundo ficou assim, meu Deus! Por quê? Estão abertos, estão com fome dessa palavra. Eles querem isso. O problema para mim, às vezes, são aqueles que já vêm com um monte de carrapicho de outras igrejas. Aí esses aí são mais chatos de trabalhar. Porque já vem assim, não, na minha igreja era assim, a gente não acreditava. Esses daí são mais chatos, que vem com um monte de sofisma já. Aí você tem que quebrar, trabalhar, né? Pastores sabem muito bem como é que é isso, né? É um trabalho um pouquinho mais demorado. Por isso que eu prefiro aqueles que não sabem nada e vêm já totalmente aberto para aprender, para receber a palavra. Amém? Então, a maioria deles são assim. A maioria deles. E eu estava outro dado para vocês entenderem como nós precisamos tanto pregar o evangelho para a Ásia. A Ásia hoje engloba metade da população mundial. Entende isso? Metade da humanidade vive no continente asiático. Nós temos 5 continentes, só que um é metade aqui, entende? E dessa metade, nós temos um dado que é gravíssimo também. De cada 10 pessoas asiáticos, de cada 10 asiáticos, apenas um conhece um cristão. Você entende isso? Eu não estou falando que ele é cristão, eu não estou falando que ele é crente, que ele conhece Jesus, não. Dentre 10 pessoas, um conhece alguém que conhece sobre Jesus. Tem um relacionamento com cristãos. Os outros 9 não têm amizade com cristãos. Como é que eles estão sendo evangelizados? Não sei. Entende? E muitos deles, em muitas nações da Ásia, até mesmo no Japão, tem muitas pessoas que não sabem quem é Jesus. Não tem ideia de quem seja Jesus. E às vezes a gente está nas nossas igrejas e a gente pensa assim, não, todo mundo hoje no mundo já sabe quem é Jesus. Não, todo mundo já sabe quem é Jesus. Não, irmãos, tem muita gente hoje que não sabe quem é Jesus. Uns tempos atrás, até fizeram, eu lembro, foi uns 15 anos atrás talvez, fizeram uma coleta de dados, quem era uma pessoa mais conhecida e tal, e o Pelé chegava a ser mais conhecido que Jesus. Pelé. Entende? Porque tem muitas pessoas ainda que não sabem quem é Jesus. Então, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. E o meu objetivo, sim, nesses dias, é voltar os seus olhos, é voltar os olhos da igreja para a Ásia. Lembrarmos que existe um continente que ainda precisa da pregação do evangelho. E eu quero que você se envolva, irmãos. O seu trabalho aqui na igreja local afeta todo mundo. Eu falo porque a nossa igreja, eu vou falar das nossas igrejas, Verbo da Vida, nós temos essa visão missionária muito latente dentro de nós. Estava conversando hoje com o irmão Carlos, né, que é lá do Verbo da Vida Santos, eu passei a tarde com ele, e ele estava falando como ele foi profundamente impactado ao participar da conferência de ministro e ver essa visão missionária tão firme e tão constante no nosso ministério, que todos os dias, todos os cultos que haviam lá da conferência, missionários indo lá, dar relatos e mostrar os projetos, porque a nossa visão leva muito a sério a igreja. Me desculpe, talvez é minha ignorância aqui, mas não conheço outra igreja que leve tão a sério esse ministério missionário. As nossas igrejas, a igreja de vocês, irmãos, aqui em Praia Grande, tem uma missionária em treinamento. Meu Deus, isso é extraordinário demais. Amém? Então nós fazemos parte disso. E eu quero que você alinhe os seus olhos
e que você alinhe seu coração com o que Deus está fazendo na nossa igreja e se alinhe a visão e não pense pequeno como uma galinha. Não tem uma visão de galinha, mas uma visão de águia. Sabe por quê? A galinha, ela vive ciscando assim, olhando assim, né? Às vezes temos nas nossas igrejas pessoas que elas estão caminhando com essa visão de galinha, ciscando só para si. E eu. As orações delas é sempre voltado. E a minha necessidade, minha família, meu dinheiro, né? Ou então, sempre quando é com o pastor, me dá uma oportunidade, uma chance, né? Sempre eu, não vão me reconhecer, não vão me elogiar. Não, irmãos, a visão de águia, ela olha lá na frente, olha o que Deus está fazendo. Ela está em alturas maiores. Ela não está com essa visão limitada só desse mundinho aqui. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque talvez você olhe para o contexto da sua igreja e você pense apenas nessa cidade. Irmãos, não. Deus te chamou para coisas maiores e eu sei que isso já está acontecendo. Eu não estou falando que não está acontecendo, porque o fato de vocês terem alguém já lá sendo treinada já é uma visão muito esticada. Amém? E eu quero te esticar ainda mais para uma visão maior daquilo que Deus quer fazer através das nossas igrejas Verbo da Vida. Amém? Cultos nossos de orações, eles devem ser essa inspiração para abalar nações, irmãos. Entenda, você tem poder na sua oração para transformar, avivar nações. Quando você está, às vezes, intercedendo por um missionário, uma pessoa que está lá, você está se conectando com uma pessoa que tem um aval de Deus, a unção de Deus, a autorização de Deus para estar naquela nação, um canal de Deus para estar naquela nação, e você está como um canal ali, fluindo aquele poder, para que aquele avivamento alcance aquele povo. Amém? Você está se associando, você está batalhando junto, lutando de coração. Você está aqui na sua igreja, mas com uma visão muito maior, uma oração proativa, como o Simon Potter gosta muito de falar, ele gosta muito de ensinar. Aquela oração proativa que você se move no Espírito, você ora em línguas e você deixa o Espírito trabalhar através de você e você de repente está orando por pessoas, nações e regiões que você nunca nem pensou, porque não é conduzida pela mente, mas pelo coração. Você está preparado, irmão, para fluir nesses níveis mais profundos, nesses níveis mais altos como águia? Saímos das nossas listas de orações e necessidades apenas e falar, Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero um meu chamado. Irmãos, existem coisas que Deus quer nos levar no Espírito a níveis maiores, irmãos. E é isso que Deus está fazendo comigo, é isso que Deus está causando. Quando eu falo de Tóquio, eu não estou falando apenas de uma igrejinha pequena que nós temos ali 12 pessoas. A minha visão está, meu Deus do céu, temos nações para alcançar ali. Eu já pisei no Camboja, já pisei na Coreia do Sul, já pisei na China. O pastor liberou uma palavra para mim do Singapura. Eu peguei porque temos um rema lá em Singapura, que não é do Brasil, que é um país lá da Ásia também, mas é ligado aos Estados Unidos. Irmãos, eu quero me conectar com aquele povo também. Amém? Irmãos, tem coisas que Deus está fazendo, sabe, nas nações, e as nossas orações podem alcançar níveis muito mais profundos. Nós podemos mudar essa realidade do povo asiático. Irmãos, é muito triste saber que tem tantos asiáticos que não sabem quem é Jesus. E tantas situações tristes que acontecem nesses países. Tráfico de crianças, como acontece no Camboja, na Tailândia. Crianças sendo prostituídas. Crianças sendo vendidas por $1, $2. Porque lá Camboja mesmo, que eu estive lá, então crianças que às vezes são vendidas, porque os pervertidos, safados, eles querem ter relações sexuais com virgens, e cada vez meninas mais novas estão sendo vendidas, porque eles acreditam que se eles tiverem relações com meninas virgens, eles vão ser mais machos. Que pensamento diabólico terrível, irmãos. E são escravizadas essas meninas, e meninos também. No Japão, como eu falei para vocês, olha o estado dessa mulher que liga para uma líder nossa e fala, ela ligou gritando, ela ligou gritando, falando que o diabo estava perseguindo, que ela estava não sei o quê, e teve que ministrar perturbada por espíritos malignos, trevas. Na nossa igreja, nós tivemos já várias pessoas com esse mesmo problema. Tivemos um japonês, ele até apareceu aqui, hoje ele está curado, graças a Deus, um japonês que antes, para ele dormir, ele precisava tomar saquê, que é a cachaça japonesa. Saquê, todas as noites, ele tomava saquê, para ele conseguir dormir, que ele não conseguia. Quando eu conheci ele era magrelo, não comia direito, só era a bebida alcoólica. Para ele conseguir relaxar, ele tinha que fazer isso, que ele não dormia.
E ele tinha um problema grave que ele falava, não, eu ouço toda hora vozes falando coisas, um monte de vozes ele ouvia. E quando ele chegou na igreja, que ele recebeu Jesus, ele foi batizado lá, ele foi a primeira pessoa a ser batizada na nossa igreja, e foi no ofurô, que é aquelas banheiras que tem nas casas do Japão. Vocês já viram lá? Toda casa no Japão, quase a maioria das casas, tem o ofurô, que é uma banheirinha lá que o pessoal é tradicional lá. Eu creio que já é uma estratégia divina de Deus, né, que vai acontecer um avamento e vai ter tanto batismo que vai ser nesse ofurô tudinho. Já está acontecendo, irmão, já está acontecendo. Eu conheço vários pastores que eles batizam, vários japoneses têm sido batizados nos ofurôs. Entende, irmãos? Nós batizamos eles, ensinamos a palavra para ele. Ei, você não precisa viver debaixo dessa condenação, ouvindo essas vozes, não. Ele entendeu, ele começou a colocar em prática, ele foi totalmente livre. Ele não conseguia trabalhar, hoje ele trabalha, está estável emocionalmente e serve na nossa igreja fielmente. Graças a Deus. E ele está se libertando, ele está cada vez mais entendendo, está se libertando do álcool. Imagina, o cara bebia álcool todo dia. Ele está hoje já bem melhor, já diminuiu e ele já entende, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Graças a Deus, amém? Estamos lá, trabalhando nele, trabalhando com ele. Temos um outro japonês que chegou esse ano, foi interessante. Ele passou 20 anos sendo atormentado pelo diabo, tendo alucinações, visões das trevas e ouvindo a voz do diabo falando na cabeça dele. 20 anos sendo opresso pelo capeta. Falando, olha, você é o capeta, você vai para o inferno. Mas tem muitos japoneses assim, irmãos. Por isso que eu estou falando, tem vários perturbados dessa maneira. E ele deu um testemunho maravilhoso, que ele chegou na nossa igreja, e foi o primeiro culto desse ano, de janeiro. Ele chegou lá na nossa igreja, recebeu Jesus, e ele conta sempre isso com muita alegria. Ele fala, ele está testemunho no Facebook, testemunho em tudo que é lugar. Ele fala, desde que eu comecei a congregar, nunca mais ouvi as vozes do diabo. Isso é o poder da palavra, irmãos. É o poder da palavra que nós pregamos, essa palavra da fé, que você tem no seu coração. Amém? Se vier hoje um perturbado, você tem essa palavra para libertar essa pessoa já. Aleluia! E esse irmão ficou tão feliz, ele conta para todo mundo. Ele é o aluno da nossa escola Verbo da Vida, que está lá online, participando. Ele come a palavra. Quando você vê ele no culto, ele sempre está assim, ligado, né? Recebendo. E ele é muito metódico, bem japonesão mesmo. Bem metódico. Se você combina com ele assim, ó, olha, ele está servindo na igreja, ele nos ajuda na área de computador e tudo, da mídia. Aí se você combinar, não, a gente vai chegar lá 1h30, porque o nosso culto é 3 da tarde, né? A gente vai chegar 1h30 e tal, 1h ele já está lá, às vezes 12h50 ele já está lá. Chega bem mais cedo, eu falo, meu irmão, calma, ajuda a gente, senão a gente fica com uma condenação, né, também, né? E a gente fala assim, ó, o culto é das 3 até as 4h45, ele fica, 4h45, né? Tem que trabalhar nele, a gente está trabalhando nele, né? Ele bem no horário, tudo definido. É muito engraçado trabalhar com ele. Uma vez a gente foi ensinar ele como passar os slides da música, ele estava vendo o pessoal do louvor passar, né? Ele estava lá escrevendo no caderno, tal, 1, 2, 3, 1, 2. Aí eu perguntei, irmão, o que é isso? Né? Porque tem um slide, né? Eu quero saber o verso 1, verso 2, refrão, tal. Eu quero saber o tempo, né? Para eu já saber se é 1, 2, 3, 4, a hora que eu passo. Não, irmão, não é assim que funciona. O pessoal do louvor vai cantar, às vezes eles podem repetir o refrão, né? Ele queria tudo em ordem, certinho. Japonês, irmão. Japonês é assim, bem metódico. Mas, irmãos, que bênção que ele está recebendo a palavra, que ele está estudando a palavra, que ele está se alimentando dessa palavra. E aí ele conta para todo mundo, ele contou para uma amiga, ele que trouxe essa mulher perturbada aí, que foi liberta hoje, foi ele que trouxe, era uma amiga dele. Mas ele trouxe antes uma outra moça, ele chegou lá e falou, olha, se quer ser liberto, vai lá na igreja. Levou-se para a igreja. E eu não estava no dia, quem estava era minha esposa. E eu falei para minha esposa, olha, ela está aí, expulsa o demônio dessa mulher. Irmãos, na hora que a minha esposa pregou, ministrou a palavra, bem evangelístico e tal, e falou depois do culto, olha, quem quer receber oração para cura, tal, não sei o quê, essa moça se levantou, foi lá, e na hora que a minha esposa foi impor as mãos nela, o diabo se manifestou. Né? Faz aquele escândalo, né? Igual aqui no Brasil, fez o escândalo dele lá. Né? A minha esposa, em nome de Jesus, né? Começou a expulsar. E o demônio folgado ainda falou, eu não vou sair. Em japonês, minha esposa expulsando em português, e ele em japonês falou, eu não vou sair. Né? Aí você vai sair, em nome de Jesus. E graças a Deus, aquela mulher foi liberta e recebeu Jesus, graças a Deus. Mas entende, irmãos, essas pessoas elas são tão opressas às vezes, a mente delas fica muito perturbada e elas precisam depois ser tratadas na mente por um processo de renovação da palavra muito grande. Se eu for contar como que a gente está trabalhando com ela, é muito delicado, né? Porque a pessoa tem às vezes muitos enganos. A gente fala Deus para ela, ela fala, Deus? Como assim Deus? Quem é Deus? Entende? Tem que trabalhar. Ela recebeu Jesus, mas ela com muitas questões ainda, né?
E nós estamos libertando essas pessoas, irmãos, dos poderes das trevas. E eu sei que o diabo, ele não está feliz com isso. Ele tenta trazer pressões, ele tenta trazer coisas. Porque ele é assim, ele quer que a palavra seja paralisada, que a palavra não avance. Toda vez, irmão, que você tomar uma decisão em fé, de seguir os caminhos de Deus, de seguir o plano que Deus tem para a sua vida, nós temos que estar preparados e nós não podemos romancear pensando, eu estou em fé, tudo vai dar bem, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser maravilhoso. Não, irmãos. Graças a Deus, nós temos uma visão, mas provavelmente nós teremos desafios terríveis também. Lembre lá, 1 Coríntios 16, 9, lê de novo lá o que Paulo diz. Paulo, missionário, o homem que nos ensinou fé, ele fala, olha, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Ele está falando incredulidade? Não, ele está falando uma realidade, existe. Graças a Deus nós temos a fé e nós sabemos que vamos triunfar, mas existem adversários, irmãos. O diabo, ele não quer ficar parado, ele não quer. Por isso que ele lança divisão no meio da nossa igreja, ele fica lançando essas sugestões de comparações no nosso meio, para a gente ficar insatisfeito com a nossa liderança, para nos rachar, para nos impedir de avançar e crescer. Então, irmãos, vamos estar vacinados. Quando o diabo lançar essas sugestões de insatisfação, a minha igreja está deixando de fazer isso, a minha igreja agora trouxe um missionário que fala demais. Tá. Irmão, não deixe essa insatisfação tomar conta do seu coração. Amém? Não deixe o diabo lançar uma sugestão na palavra. Amém? Pegue junto com a sua igreja, pegue junto com o seu pastor, se associe de coração, sirva, independente se vão te reconhecer ou não. Deus, ele te reconhece, ele te honra. Tenha isso muito firme no seu coração. Há muitos adversários, eles querem paralisar a palavra de Deus. Vá comigo agora em 1 Coríntios 15, lá no versículo 31. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, 31. Paulo falando. É o missionário Paulo. Ele está falando incredulidade? Não, mas olha o que ele diz isso aqui. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, lembra que ele estava em Éfeso? Uma porta grande se abriu para ele. E ele fala aqui, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Só para você entender um pouco o contexto aqui, Paulo ele está falando de uma batalha espiritual que ele está travando, doutrinária, ensinos errados. E ele está combatendo esse ensino errado sobre a questão da ressurreição. Ele está falando, se não tem ressurreição, então vamos comer, beber e acabou. Mas ele está falando que essa luta existe, uma luta espiritual que não é contra animais, não. Ele está falando de espíritos malignos que querem travar, que querem lançar sugestões erradas, querem levantar ensinos errados no meio da nossa igreja. E nós temos que estar preparados ali, naquela autoridade, firmes, para não sermos enganados pelo diabo. Amém? Agora vai comigo em 2 Coríntios agora, capítulo 1, lá no versículo 8 em diante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 em diante. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, da pressão que nos sobreveio na Ásia. A gente sabe que a Ásia aqui que ele está se referindo é Éfeso também. Não quero que vocês ignorem a pressão que a gente passou ali, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Percebe, irmão? O missionário Paulo ele está dizendo, olha, estivemos naquela região da Ásia, a pressão foi grande, a gente se desesperou. Paulo, que ensinou fé, ele está falando, se desesperou. E ele não estava em incredulidade, porque nós temos emoções, nós podemos sentir essas coisas. Nós não somos sem emoções, seres sem emoções. Ele foi afetado. Jesus, no Getsemane, a Bíblia fala que ele estava angustiado. E ele estava em fé também, amém? Ele estava angustiado. Aqui nós vemos o missionário Paulo desesperado ao ponto de pensar, eu vou morrer. Mas ele lembra, no versículo seguinte ele fala, não, mas isso é para que eu não confie em mim mesmo, mas em Deus, aquele que ressuscita os mortos. Eu confio nele. Ele me livrou, ele vai continuar a me livrar e ele vai sempre me livrar. Amém? Mas percebe aqui que no versículo 11, vamos continuar.
que ele fala que Deus livrou ele, mas também, o que ele diz aqui? Ajudando-nos também quem? Vós. Então, Deus ajudou o missionário Paulo, mas quem também ajudou o missionário Paulo? A igreja. Ele está falando da igreja de Corinto aqui em específico. Como que eles ajudaram Paulo? Está com a sua Bíblia aí? Como que eles ajudaram o missionário Paulo? Amém? Com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas, graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então Paulo está dizendo, olha, eu passei por essas pressões, existem dificuldades que são acima das nossas forças, que a gente pensa até que vai morrer, que dá um desespero muito grande. Mas, irmãos, a palavra nos sustentou, a nossa confiança em Deus nos sustentou, mas também a oração de vocês foi essencial para que a gente permaneça de pé. Amém? Vai lá em Colossenses capítulo 4 agora. Colossenses capítulo 4, versículo 2 em diante. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A oração ela é perseverante, ela é constante, ela é firme, é uma posição. Você não abandona ela, você não ora hoje no culto de oração, terça-feira eu orei. Aí no outros dias você ora assim só, obrigado Pai pelo almoço, amém. Não, ela é oração perseverante, ela é constante, ela é firme. Você se mantém naquela posição e não se deixa abalar daquela posição até que você tenha o resultado que você espera. Mas é seguido como? Com ações de graças. O louvor, ele está sempre constante. Não é só aquela oração incrédula que fica pedindo, Deus, Deus, Deus. Não. Ela tem ações de graças. É fé, amém? Uma oração de fé. E ele continua no versículo 3. Suplicai também por quem? Por nós. Nós quem? Ele está falando, nós, eu, Paulo, missionário, para que Deus nos abra porta à palavra. Essa palavra porta é a mesma lá de 1 Coríntios capítulo 16. É a mesma. Então Paulo ele está falando, olha, ore por nós também. Quando vocês estiverem orando, se lembre de nós, ore por nós. Com qual objetivo? Para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então existem portas, irmãos, que só serão abertas quando nós orarmos. Existem portas na sua vida que só serão abertas quando você se submeter a Deus, se colocar nessa posição de oração perseverante e suplicar, e declarar, e clamar, e ser guiado pelo Espírito Santo. Essas portas serão abertas. Tem portas que ainda não estão abertas, porque nós não passamos tempo de oração, na oração perseverante. Nós oramos uma vez, obrigado, esquecemos já e deixamos para lá. Não, nós temos que nos manter nessa posição de oração. E Paulo, missionário, ele está falando, ei, ore por nós, para que se nos abra essa porta, para que essa porta se abra largamente, para que a gente continue pregando a palavra. E eu estou aqui com esse objetivo, irmãos. Olhe para a Ásia. Ore pela Ásia. Ore por aqueles países, para que essa porta se alargue, se abra. Amém. Ele nos confiou, irmãos, é para o nosso ministério. Nós já temos 3 igrejas. Nós temos uma missionária no Camboja, que é a missionária Jussara. Nós temos missionários já estrategicamente trabalhando na Austrália, na Oceania. Em breve teremos uma igreja Verbo da Vida ali também. Irmãos, orem pela Ásia. Nós precisamos da oração da igreja, nós juntos. Não é um trabalho de um homem só, não temos esse ministério heróico, é um homem guerreiro. Não. Se unindo no mesmo coração, na mesma visão, orando para que essa porta se abra e o poder de Deus flua através dessa porta e alcance muitas pessoas. Para finalizar, vai lá comigo em Romanos capítulo 15. Lá no versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está clamando, Paulo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, eu clamo por nosso Senhor Jesus Cristo
e também pelo amor do Espírito Santo, pela compaixão, pelo amor. Tenha compaixão. Que o quê? Fazeis o quê? Luteis. Amém? Paulo está chamando para a batalha, para o combate. Ele invoca, ele clama a igreja, ele fala, tenha compaixão, pelo amor de Deus. Tenha compaixão no seu coração. E o quê? Lute, batalhe, guerreie. Como? Juntamente comigo nas orações. Existe um aspecto da oração que é a oração de louvor, que você está ali para orar. Existe um aspecto da oração que é para você ter comunhão com Deus. E você está tendo comunhão com Deus, está se entregando ao Senhor, se consagrando para buscar direções. Existe um aspecto da oração que você pede coisas. Existe um aspecto da oração que você luta, que é aquela oração de intercessão, que você se envolve. Você está num campo de batalha, sendo aquela força, aquele apoio para aquele irmão, para aquele missionário, para o seu pastor também. Amém? E ele continua, que luteis junto comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então ele chama a igreja e fala, ei, ore por mim, igreja, ore por mim, lute comigo em orações, para que, primeiro, eu cumpra, para que Deus me livre de rebeldes, da oposição, de principados e potestades, das armadilhas que o inimigo tenta causar. Existem falsos irmãos, existem rebeldes, pessoas que se levantam contra a palavra, que criam situações. Existem situações que o diabo pode lançar de enfermidade, de doença. Ore junto comigo, para que Deus nos livre dessas coisas. Ele fala ainda uma segunda coisa, para que o meu serviço seja aceito, para que aquele trabalho que eu estou fazendo seja conforme o Senhor estabeleceu que seja feito. E por último ele fala, para que também eu volte à sua presença com alegria, bem, para que eu possa me recrear e não como alguém que foi do campo de batalha e volta derrotado. O missionário ele não deve voltar assim, né? Ai, veja o campo, meu Deus do céu. Não, ele deve voltar, o seu pastor também, ele deve chegar aqui com alegria, amém? Alegre, para que ele se recreie, ele esteja animado, amém? Irmãos, eu estou aqui para convocar vocês, para nós orarmos pela Ásia, orarmos pela minha vida, do pastor Jussier que está lá, sua família, a missionária Jussara que está no Camboja. Irmãos, o Camboja é um país de uma infraestrutura baixíssima, ela é uma guerreira, irmãos, que nenhum de nós aqui tem ideia do quanto que ela batalha lá. E eu sei, eu vi lá o que ela passa. Condições médicas baixíssimas, às vezes ela vai para vilas, lugares assim, irmãos, a comida, a alimentação. Eu fui uma vez, eu fui lá com ela, como na casa, estava contando para vocês, né, relatando, da casa de um pastor que eu visitei. E eu cheguei na casa do pastor e um cheiro ruim, fedido, irmãos, misericórdia, de podre, sabe? Cheiro de podre. E era uma comida tradicional deles, que eles colocam debaixo da terra para apodrecer. Fica um negócio podre, aí depois eles fervem aquilo, aí se exalou por todo o negócio. Eu cheguei lá e falei, missionário, sabe o que é isso? É uma comida que eles fazem aqui e tal. E ela falou, e se eles oferecerem, a gente vai ter que comer? Eu falei, Senhor, me livra dessa. É sério, irmão, se ele oferecesse pra gente estava criando aquele elo com o pastor, a gente não podia recusar a comida dele. Imagina! Graças a Deus que o livramento foi grande, eu não precisei comer. Ninguém precisou comer, não ofereceu. Aleluia, que pastor com tanta sobriedade, amém. Que ele se mantenha assim, com os missionários. Amém. Mas, irmãos, são testes. Missionários estão em lugares que talvez você não gostaria de estar, comendo coisas que você não gostaria de comer. Que você olharia, a gente come essas coisas. Amém. E situações que o diabo lança, e eu sou muito grato, porque provavelmente vocês, ano passado, minha esposa quase morreu, irmãos. Do nada veio um problema no fígado dela, só 50% do fígado estava funcionando. O médico falou, olha, se chegar para 40% é risco de vida, vamos internar ela urgentemente hoje. E muitas igrejas do Verbo da Vida começaram a interceder, orar, enviar ofertas, irmãos. E eu sou muito grato por cada um que orou, que intercedeu, que se colocou na brecha para orar por ela. E ela se levantou mesmo das cinzas, irmãos. Que ela estava imagina, a pressão que foi como se fossem as trevas todas em cima dela. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida. O medo, a pressão de perder, não, vou perder o bebê. Ela morreu, o risco dela morrer, o risco do bebê morrer. Entendeu? E ela no hospital, sem eu poder visitar, com as restrições do Covid, e ela não falava japonês, todo mundo falando japonês com ela na cabeça dela, ela estava assim num ambiente, e eu sei, irmãos, que foi a oração da igreja que sustentou ela.
ela está hoje totalmente curada. Eu sei que a gente declarou que é um fígado novo que ela recebeu no Espírito. E as taxas estão todas normais, o bebê está vivo, está bem, está saudável. E eu quero agradecer, irmãos, a oração de cada um de vocês. Mas é para que vocês saibam que existe uma batalha. Existe principados e potestades, e eles não estão brincando. E nós precisamos interceder pelos nossos missionários. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos interceder pela Ásia um pouquinho? Eu já tenho a fama de que essa igreja é uma igreja que ora fervorosamente. Então, irmãos, eu vou orar algumas coisas aqui, mas você pode orar no Espírito, você pode liberar palavras também para alguns países aqui da Ásia. Amém? Mas faça a sua oração, se coloque na brecha, na posição de luta por esses missionários. Amém?